Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, e essa aqui é a disciplina de religiões comparadas. Vamos agora diretamente para a página 24 do livro-texto, onde fala sobre o Adventismo. Nós vamos encerrar os nossos estudos depois, retomando as outras religiões. Como foi dito na primeira palestra, as 5 gigantescas religiões que nós temos são cristianismo, islamismo, judaísmo, 3 religiões monoteístas. Depois nós temos o hinduísmo e nós temos o budismo. Vamos terminar o nosso bloco sobre cristianismo. Cristianismo é a religião. O que vem a partir dela são as suas ramificações, que são consideradas seitas. Entre estas seitas, nós temos aqueles ramos principais, como o cristianismo ortodoxo grego, o cristianismo católico, o cristianismo protestante, reformado, pentecostal. E ao lado nós temos ainda as subdivisões, que são aquelas seitas que saíram do catolicismo, da ortodoxia, do anglicanismo, do pentecostalismo, do movimento de reforma protestante. E por que existem tantas seitas cristãs? Porque um líder, ele se apega à ideia de que a igreja está totalmente desviada, totalmente fora da presença de Deus. A minha geração se perdeu. Estão entendendo errado a Bíblia, ou a Bíblia está errada. Olha, o ensinamento certo é esse. Como que você sabe? Eu tive visões. Anjos apareceram para mim. Passei por experiências como um arrebatamento. O próprio Jesus me chamou. Eu morri. E quando eu voltei, tinha uma mensagem. Os fundadores das seitas, eles alegam experiências metafísicas, experiências proféticas, experiências extracorpóreas. E lá vem algum ensinamento que vai destoar da ortodoxia, vai destoar gravemente, pecando contra a doutrina da inspiração da palavra de Deus, a canonicidade dos textos sagrados, a divindade e humanidade do Senhor Jesus, vão atacar diretamente a obra vicária do Senhor na cruz, a historicidade de Jesus, as doutrinas que já estão estabelecidas pelo Novo Testamento. De alguma forma, os sectários, hereges, heresiarcas, eles atacam aquilo que já está estabelecido como sendo doutrina, igreja. É o caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas vamos lá. Sempre que tem a virada dos séculos, surgem movimentos adventistas. Os apóstolos do primeiro século acreditavam na vinda iminente do Senhor Jesus. No segundo século aconteceu a mesma coisa. Os pais da igreja acreditavam na volta imediata de Jesus. Terceiro, quarto século. Aí surgiu Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele, através do seu amilenismo, fez uma interpretação dizendo que a igreja já é o reino de Deus e de que nós já estamos vivendo o século dos séculos. Portanto, esta preocupação com a volta do Senhor Jesus começa a se tornar secundária. O que é mais importante? Fazer parte da igreja, receber os sacramentos, tornar-se participante como um fiel das coisas do Senhor. Isso que é importante. Ter uma vida cristã, uma vida para o reino de Deus. Surgem as doutrinas católicas. Nessas doutrinas católicas da Igreja Católica Romana, o sacramentalismo, o papismo, a indumentária, o problema dos objetos de culto, a idolatria, a adoração às imagens. Então, todo aquele bojo que aparece no catolicismo. Mas não deixam de se sucederem outros movimentos adventistas, como os montanistas. Montanistas que também acreditavam na volta de Jesus iminente e o grande advento da era do Espírito Santo.
os cátaros, petrobrucianos, até o próprio movimento de reforma admitiu que o Papa de Roma era o anticristo. Ou seja, todas as gerações de cristãos vivem nessa expectativa da volta iminente de Jesus. Não foi diferente com a Europa, não foi diferente com a América. Surgiram os movimentos adventistas datando a volta de Jesus. Olha, Jesus está voltando agora. Aí com essa datação, as testemunhas de Jeová fizeram isso e os adventistas fizeram isso também. Mas Cristo não voltou. E os líderes fundadores tiveram que rever aquilo que tinham dito. No caso do Adventismo, William Miller, ele marcou a data, Jesus não voltou, marcou a data, Jesus não voltou, marcou a data, Jesus não voltou, aí ele admitiu que estava errado. Mas só que o ensinamento já tinha vingado, outras pessoas acreditavam nas doutrinas de William Miller, entre esses vai surgir Ellen G. White, e ela é a grande profetisa do Adventismo. E como grande profetisa, ela diz: Miller errou um pouquinho, mas eu vou consertar. Como que faz? É que Jesus ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo, o santuário que existe nos céus. Nós não percebemos, mas isso já está acontecendo. E isso vai coincidir justamente com a temporada em que vai eclodir com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Olha os sinais da sua vinda. Fome, morte, terremoto, guerras, rumores de guerras. O anticristo está no mundo. É uma tendência que existe para se levantarem movimentos de sectários. Fazer uma leitura do cenário mundial, da geopolítica. Agora, quem é que está em voga é a Rússia, é a China, é o bloco latino comunista, é a queda dos Estados Unidos, é o advento de Israel. Sempre existe essa leitura assim, muito frenética e até fanática dos sinais mundiais para prever a volta de Jesus. Essa é uma das doutrinas que vai mexer bastante aí com o movimento adventista. Mas existem outras. Confundir Jesus com o arcanjo Miguel é um exemplo. A rejeição dos batismos das outras denominações. Praticar-se o exclusivismo teológico. Só a nossa teologia está correta. Entrar pelas veias do sectarismo. Só a nossa denominação é a correta. Rejeitar a Bíblia Sagrada. E como que se rejeita? A Bíblia só pode ser lida pelo nosso magistério, nosso corpo de doutrinas. Os adventistas também fazem isso. Assim como as testemunhas de Jeová, eles têm a Watchtower, as publicações do reino, como sendo a única editora autorizada para interpretar a Bíblia para eles. A Igreja Adventista segue a mesma linha. E quem vai destoando dessa ideia, dessa visão, vai sendo excluído também. As seitas fazem isso. Então você tem aqui as principais doutrinas do Adventismo. Deixa eu ler com você aqui, ó. Doutrinas fundamentais. O Adventismo, ele defende a aniquilação dos ímpios. Os testemunhos de Jeová também são aniquilacionistas. Ensina a doutrina do sono da alma, isto é, na morte a alma perde a consciência até o dia do juízo. Afirmam, batem a estaca dizendo que esta é a doutrina e ponto final, não tem mais o que se dizer. A criação de novos céus e nova terra, sendo que este seria o lar dos remidos ressuscitados. Ensinam que haverá um milênio entre a primeira e a segunda ressurreição, sendo na última ocorrerá o juízo final, culminando com o aniquilamento dos ímpios. Não haveria conversão do mundo ao Evangelho, Satanás continuaria assediando o trabalho dos remidos até o fim. Dissidências. Aqui existe aqui, ó, vários grupos adventistas desistiram de acompanhar o movimento original. Jonathan Cummings dizia que a imortalidade é um dom de Cristo, dado apenas a alguns poucos, que seriam escolhidos quando da ressurreição. Organizou um movimento chamado Igreja Cristã do Advento. Aí surge aqui James Bates, James Watt, Ed Cranmer,
finalmente temos as igrejas de Deus em Jesus Cristo. Conversando com adventistas, você percebe que eles fazem uma ampla publicação, escrevem bastante. As igrejas estão espalhadas mundo afora, são muito bons na música, melodias, conjuntos, eles trabalham bastante o corporativismo e a questão que mais pega para todos nós é justamente sobre o sábado. Acerca da doutrina do sábado, que é a mais importante de todas para os adventistas do sétimo dia, existe um contexto histórico importante que deve ser entendido por nós. O profeta Jeremias, ele diz que Deus está enviando o povo para a Babilônia por causa dos 490 anos que Israel ocupou a terra sem guardar o ano sabático. Ficaram em débito com Deus. E esta conta tem que ser paga. Por essa razão, a nação de Israel ela foi entregue nas mãos de Nabucodonosor e permaneceu por quase 2 gerações no cativeiro babilônico. No final de 70 anos, dívida paga, a nação de Israel retornou para a Palestina e trouxeram consigo agora a tradição sabática, o sabatismo. Os judeus em Babilônia eram sabatistas fanáticos, ensinavam isso a todos os seus filhos, guardavam os sábados. Agora que Esdras voltou do cativeiro babilônico, estabeleceu a grande sinagoga, e a grande sinagoga, junto com seus professores, espalhou pelas regiões de Israel a guarda compulsiva do sábado, com detalhes que estão muito expressos no Talmud. Talmud ele é o livro das tradições dos judeus, das interpretações que eles fazem da lei, que é a Torá, dos Nebiins e dos Ketuvins, os escritos e os profetas. Assim, no Talmud babilônico, ou no Talmud palestinense, existem ali regras sobre a guarda do sábado. Chegou o Senhor Jesus. Cristo veio e teve muita controvérsia com os fariseus, os saduceus, os palestinenses, justamente por causa do sábado. Afinal de contas, Cristo disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Quantas e quantas vezes os fariseus eles colocaram Jesus Cristo em situações difíceis por causa do Shabá. Violam o Shabá. Denunciavam o Senhor Jesus por causa do Shabá. Fecharam as portas das sinagogas para Cristo por causa do Shabá. E o Senhor Jesus trouxe o sábado para o lugar certo. O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Os apóstolos entenderam isso. Tanto é que você não encontra em o Novo Testamento defesa dos apóstolos em relação ao sábado. Não tem. Consequentemente, os cristãos estão livres da guarda do sábado, porque ele faz parte principalmente dos ensinamentos talmúdicos dos judeus. Embora que na lei de Deus, nos 10 mandamentos, de fato existe lá o mandamento dizendo, guardarás o sábado do Senhor teu Deus. Nenhuma obra servil você fará nele. Descansará você, seus servos, seus animais e a terra também. Ora, já está prescrito. O que a gente entende? A gente entende de que tem que haver um Shabá, tem que haver um descanso, um 6 por 1. E o que fez a fé cristã? A fé cristã guardou o dia da ressurreição de Jesus, o primeiro dia da semana, como sendo o dia do descanso cristão. Como que era chamado? Em latim é o Dominica. Esse Dominica, ou que vem da palavra Domini. Quem que é o Domini? Domini é o Senhor. Por que Senhor? Porque ele é o Senhor do domo. Domo é a palavra latina para casa. Portanto, o Domini é o Senhor da casa.
Quem que era o senhor da casa romana? Quem que era o grande domine? O imperador. Por isso, o dia de domingo, domini, é o dia do Senhor, mas não só do imperador de Roma, de todos os senhores das casas, porque na cultura romana, o pater familia, o pai de família, ele é o domine. E esse é o dia do Senhor, esse é o dia do Senhor da casa. Neste dia, que é o primeiro dia da semana, depois do Shabá dos judeus, é o dia em que os romanos reuniam as suas famílias. Os romanos trabalhavam, comercializavam e guerreavam e faziam isso desde a segunda-feira, o segundo dia, até o Shabá. Embora que eles não guardavam o Shabá. Para eles era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétimo dia. Aí vinha o primeiro, segundo, terceiro, quarto, primeiro dia, o dia do Domine, dia do Senhor da casa. E também neste dia, uma vez por ano, vinha o dia 25 de dezembro. 25 de dezembro é o dia 25 do mês 10. Dezembro do mês 10. Novembro, mês 9. Outubro, mês 8. Setembro, mês 7. Quer dizer, quando chegava no mês 10, no dia 25 do mês 10, era o grande dia do Senhor. Quem é o Senhor? O Sol invicto, porque o Sol ele era adorado como sendo uma divindade, assim como também Marte, né, do mês de março, é adorado como uma divindade também, ou Juno, o planeta maior do céu. Quer dizer, os romanos eles adoravam os astros, a lua, as estrelas, e entre elas adorava o Sol. Adorava o Sol no dia 25 do mês 10 de dezembro. Os Sols Invictos. E este dia, o dia do Sol, ele veio também para ser o dia do nascimento do imperador de Roma. Portanto, o imperador de Roma ele era identificado como sendo filho do Sol, assim como aquela tradição antiga que havia no Egito, em que o faraó era filho de Ra, portanto, também filho do Sol. Surgiu a paz romana. A paz romana foi conferida à igreja com as vitórias de Constantino sobre seus inimigos. Consequentemente, para-se de adorar agora o Sol e para-se de adorar agora o imperador. Só que o dia de Cristo já tinha sido estabelecido pela tradição cristã. Adoravam a Cristo no primeiro dia da semana, que é o dia de todos os senhores. Isso no Império Romano. Todos os senhores da casa eram servidos pelos seus serviçais e é o dia da família, do pai de família. E os cristãos não tiveram dificuldade alguma, já que o Cristo ele ressuscitou justamente no dia do Domine, no dia do pai de família, no dia do Senhor da casa. É esta leitura que os cristãos fizeram. Consequentemente, o domingo, que não é mais adorado para o dia do sol, não é mais um culto ao imperador, o domingo continuou dentro do calendário cristão e oficializou-se agora como sendo o domingo de Cristo, portanto, dominical. Quando a igreja adventista surgiu, olha só a temporada que passou, século XIX. Ela está lutando contra todas as proximidades que existem entre a igreja evangélica e a Igreja Católica Romana. O adventista não quer ser identificado como sendo um papista, não quer ser identificado como sendo um romanista. Eles mantêm a guarda do sábado juntamente com a lei moral, porque fazem divisória ou divisão entre lei cerimonial dos sacrifícios e lei moral, que são os 10 mandamentos, mantém a guarda do sábado como preceito de salvação e se distancia da Igreja Católica, porque na Igreja Católica o domingo é o dia do Senhor, é o dia da missa, é o dia de ir para a igreja, é o dia das romarias, das peregrinações, etc. e tal. Adventistas estão se afastando o máximo que podem do romanismo, condenam veementemente a adoração, a veneração às imagens,
o culto aos homens, se aproximam muito do Velho Testamento, fazem uma leitura de Velho Testamento, tentando, atualizando, né, trazendo para a igreja e colocando o sábado como critério de salvação. É esse pano de fundo que você precisa entender do porquê é tão importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia a guarda do sábado, para afastar-se da idolatria, afastar-se da Igreja Católica e, consequentemente, declarar que todas as demais igrejas estão romanizadas, paganizadas, viraram também igrejas papistas, desde já que não se afastaram do domingo, que seria o dia do culto ao imperador, culto ao sol. Vamos agora para falar sobre o mormonismo. Não vamos falar bastante sobre o mormonismo. Joseph Smith, ele afirma ter tido visões do anjo Moroni. E o anjo Moroni apareceu para ele, revelando sobre as placas de ouro e entregou a ele o livro de Mórmon. Esse livro de Mórmon, ele seria o outro testamento do Senhor Jesus Cristo. E desse outro testamento, quer dizer que vai surgir também a pérola de grande valor, aonde se ensinam preceitos contrários ao Novo Testamento da igreja, já que é um novo testamento, um outro testamento do Senhor Jesus Cristo. Diz que Jesus, ele durante os dias da sua ressurreição, esteve aqui na América e evangelizou os povos ameríndios que haviam aqui e entregou para eles, inclusive, esse outro testamento do Senhor Jesus Cristo. Algumas práticas que a gente realmente vai achar bastante estranha sobre a prática do mormonismo, a permissão para a poligamia, dentro dos preceitos do Antigo Testamento isso tem também, desde que as mulheres sejam sustentadas igualmente. O Mormon, ele pratica um batismo pelos mortos, podem se batizar em favor de alguém que já morreu, pregam uma vida eterna em nível diferente daquilo que nós ensinamos comumente, e obviamente que o sacrifício do Senhor Jesus não é suficiente e que a igreja de Mórmon é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Portanto, é a única igreja verdadeira. Maiores informações também, você vai encontrar aqui no nosso livro-texto, e nós vamos falar menos. Eu vou deixar mais para vocês, tá aqui na nossa página 26, tá bem? O livro de Mórmon, a pérola de grande valor, a grande doutrina, as alianças. Acho que é isso, né? Bom, sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, e essa aqui é a sua disciplina de religiões comparadas. Na nossa próxima palestra, nós vamos fazer a conclusão dos nossos estudos.